Olá, querido, graça e paz a você, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo esteja nesse momento conosco, nos conduzindo, tanto comigo para explicar a você, mostrar a você a mensagem contida nesse texto, como também esteja em você, na sua mente, lhe fazendo entender. Por isso nós queremos começar orando e vamos pedir a direção de Deus para que esse estudo seja o máximo possível proveitoso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito e amado, te damos graças por mais este momento, que a tua presença se faça real, Pai, nesse momento, nesse estudo, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento para que possamos, Pai, aplicar em nossas vidas os ensinamentos corretos contidos neste texto. Pai bendito, que nós possamos estar cada vez mais próximo de Ti, vivendo os Teus conceitos e a Tua vontade. Eu, particularmente, Deus, preciso carecidamente da Tua direção, pois sem o Senhor nada posso fazer. Apenas instrumento, Pai, eu sou apenas instrumento. E o poder vem do Senhor, a sabedoria vem de Ti. Ó Deus, queira-me usar conforme a Tua vontade, pois é só o que posso ser neste momento, Pai, um instrumento nas Tuas mãos. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse texto é um texto longo, por isso vamos começar direto com a palavra sem cântico hoje. Ele se divide em quatro tópicos, mas de acordo com o que eu posso ver aqui, eu posso dividir esse longo capítulo 15, que tem 59 versículos, ou 58, posso dividir ele em três blocos. Primeiro do 1 ao 19, do 20 ao 34 e, por último, de 35 a 58. Oh, parece muito extenso, né? Mas vamos ver se a gente consegue explorar aqui todos esses versículos. Se não, a gente faz aqui um resumo e que o Senhor nos conduza. Mas vamos procurar tirar o melhor proveito da mensagem contida aqui nesse texto. Ok. Sem mais delongas, vamos para a leitura, que começa falando sobre a ressurreição. Ok, como já temos visto ao longo desse estudo, a igreja de Corinto é uma igreja bem complicada, né? O apóstolo Paulo teve muitos problemas a resolver com esta igreja, pelos motivos os quais já mencionamos. Ser uma igreja nova, uma igreja com menos de 3 anos de vida, e por se tratar de humanos, né? Pessoas. Então, não tem como não ter dificuldade, né? Quando parte do princípio que somos humanos, somos limitados. Então, e também a igreja está situada ali numa cultura totalmente depravada, digamos assim, em relação aos conceitos de Deus. Uma igreja, uma mistura de grego com romano, aquela coisa, né, aqueles princípios totalmente fora dos padrões que Deus estabelece para o seu povo. Então, mesmo a igreja, sendo igreja, nasceu em Cristo, ela ainda enfrenta alguns problemas de comportamento, morais, éticos, espirituais e tudo mais. Então, vamos à leitura. O problema aqui trata-se de ressurreição. É o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar. Como a gente pode ver aqui na leitura que diz: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firme. Por meio dele também sois salvos. Vou rever aqui porque mudou de uma para outra aqui, né? Vamos lá. Por meio dele também sois salvo, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como anunciei a vós.
a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E a maior parte deles ainda vivem, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou. Se de fato os mortos não ressuscitam, por que os mortos não, se de fato os mortos não ressuscitam? Porque os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. Ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Em algumas versões diz, somos mais miseráveis entre os homens. Queridos, nesses primeiros versículos, nós nos deparamos aqui assim, como o apóstolo Paulo se depara com mais um problema sério na igreja de Corinto. A incredulidade por parte de alguns da igreja preocupa o apóstolo em relação à salvação destes. Ora, se eles não acreditavam que houvesse ressurreição dos mortos, então o que diria de estarem anunciando a ressurreição de Jesus? Não é? Que valor teria, que credibilidade mereceria alguém dizer que Cristo havia sido ressuscitado? E tanto o apóstolo Paulo como os demais que pregaram depois de Cristo, a principal base do seu evangelho, da sua pregação, foi exatamente a ressurreição de Cristo entre os mortos. Mas alguns aqui na igreja de Corinto não acreditavam que houvesse ressurreição entre os mortos. Paulo chega a dizer para estes, né, esses duvidosos, que tudo que fora ensinado acerca de Cristo e da salvação de nada valia se eles insistissem na ideia de que não havia ressurreição entre os mortos. Então, uma questão muito delicada. Perceba que o apóstolo Paulo, logo no início, ele chama a atenção dos irmãos, desses irmãos, como também de toda a igreja, para que eles tomassem consciência de tudo que for anunciado a eles pelo Evangelho. Então ele diz, lembro-vos, isto é, faço-vos saber. Eu quero fazer vocês saber, quero relembrar vocês o Evangelho que anunciei, que recebestes, no qual estáis firmes, se é que estáis. Eu coloco aqui essa interrogação
diante dos questionamentos também do apóstolo Paulo em relação ao que estava vendo e ouvindo da parte de alguns irmãos da igreja de Corinto. E ele diz aqui no versículo 2, por meio dele também sois salvos, isto é, o evangelho, né? Eu quero lembrar a vocês que do evangelho que vos anunciei, pelo meio do qual vocês serão salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser se tenhas crido inutilmente, isto é, a não ser se vocês não receberam o evangelho com a veracidade que há nele, se vocês creram simplesmente por algum motivo, por um sentimento emocional, por uma razão qualquer do momento, e que isso não tenha sido verdadeiro no coração de vocês. Se dessa forma foi, então não faz sentido. Não faz sentido afirmar que vocês estejam salvos. Porque a salvação, ela só é possível mediante o Evangelho. E o Evangelho tem como base principal a salvação dentre os mortos alcançada por intermédio de Jesus. E ao passo que Jesus vence a morte, ele dá esse direito de vencer a morte a todos que creem nele. E ele diz no versículo 3, por intermédio de vós, porque primeiro vos entreguei, o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está vendo? A base da pregação do Evangelho é que Cristo morreu por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, e que Cristo também ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Primeiro porque a morte não podia detê-lo, sendo ele o Filho de Deus e sem pecado algum. E o sentido, a razão pela qual ele passou pela morte foi para nos purificar dos nossos pecados, e isso nos foi concedido, a libertação dos nossos pecados mediante a derrota da morte para Jesus. Por quê? A morte, ela tem todo o poder sobre a humanidade em função do pecado. Então o pecado condena o homem à morte, aprisiona o homem à morte. Então Cristo, uma vez morrendo, Cristo paga a pena exigida do pecado, a morte. No entanto, quando ele derrota essa morte, vencendo-a, ressuscitando dentre os mortos, ele derrota a morte. Ele quebra a força da morte. Por isso, quem está em Cristo não morre. Ora, o que você está dizendo? Todo mundo, muitos crentes que eu conheço que já morreram. Sim, querido. Morte física, ela vai atingir a todos. A menos que o Senhor queira nos levar como levou Enoque e como levou Elias. Ou se nós formos arrebatados antes do fim do mundo. Ou antes da nossa morte física. Mas, fora isso, a morte física ela pode chegar para mim e para você a qualquer momento. Pode ser até hoje. Mas ela não é palho para nos deter mais. Não ficaremos definitivamente debaixo do seu jugo, porque Cristo nos libertou. E a grande dúvida aqui, nesse texto, é exatamente essa. Esses que não criam, não posso dizer que eram toda a igreja, porque destaca aqui alguns. Então, esses que não criam na ressurreição dos mortos, evidentemente, para eles, Jesus não havia ressuscitado. E se Jesus não havia ressuscitado, logo não fazia sentido pregar o Evangelho. No entanto, também, como o apóstolo Paulo bem aqui diz, eles também estavam perdidos, ainda estavam no pecado, tá certo? Então, como o versículo 17 diz, o 18, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Ninguém está salvo, não há salvação. Por quê? O pecado aprisiona o homem à morte, e logo, quem morre no pecado fica. Mas quem morre em Cristo,
recebe o quê? O perdão dos pecados, porque Cristo morreu sem pecado. E por isso venceu a morte. Como não há ninguém na terra que não tenha pecado, logo estão debaixo da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Entende, querido? Então vamos dar continuidade aqui no nosso segundo bloco, que vai do capítulo 20 ao 34, que diz assim: Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que falecem. Porque assim como a morte veio por um homem, também um homem veio, ou melhor, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, depois os que pertencem à sua vinda, os que estão prontos para a vinda do Senhor, né? Os que são servos dele. Então virá o fim, e quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas, isto é, o Senhor, né? Que ninguém se sobrepõe a ele, ele é absoluto. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Então, quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus foi Deus. Logo, tudo se voltará para os domínios de Deus. Foi quem criou, é quem sustenta, é quem provê, é quem providenciou o escape para mim e para você que estávamos perdidos no pecado. Então, tudo será entregue nas mãos dele e ele reinará. O Senhor. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso, se os mortos não ressuscitam? Comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Aliás, essa é a defesa de muitos, né? Que não acreditam em ressurreição, que não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em condenação. Então vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida, porque amanhã a gente morre e acaba pronto, né? É a mentalidade desses aqui que Paulo está tentando esclarecer para eles a realidade que é a ressurreição dos mortos, que eles não criam, né? Então Paulo deixa claro aqui para eles: se não há ressurreição dos mortos, então vamos viver a vida como se nada fosse acontecer, porque o que importa, na verdade, é aproveitar enquanto estamos aqui. Isso dentro do conceito destes duvidosos. Mas sabemos que as coisas não são assim. No 33 ele diz: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, você já ouviu aquela frase de que muita gente diz: direis com quem tu anda, que eu direis quem tu és? E às vezes ouvimos também a contradição disso. Ninguém pode ser, como é que eu vou dizer aqui, fugiu a palavra, ninguém pode ser manipulado quando ela não quer,
Ninguém pode ser influenciado por outra pessoa quando ela não quer. Eu quero dizer para você que isso tem um pouco de verdade, mas eu não posso negar o risco que é você viver na companhia de gente errada, de gente sem princípio, de gente sem conceito dentro dos propósitos de Deus. Você tende a deixar se levar por ela. Então, o melhor seria não se envolver com pessoas desse tipo, porque as más companhias, se a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, em quem que eu vou acreditar? Na Bíblia ou no que a minha mente me diz ou que o povo fala por aí afora? Eu vou acreditar na Bíblia, é claro. É claro que eu vou acreditar na Bíblia. Versículo 34. Voltai à sobriedade, isto é, volte à consciência, seja sóbrio, seja inteligente, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa, ou para a vossa vergonha. Veja que esses versículos também dando continuidade, né? Todo o texto está voltado para a ressurreição dos mortos. Este aqui, ele mescla com alguns assuntos um tanto mais difícil de entender, né? Quando ele trata aqui, né, nesse versículo 23 ao 26, basicamente, que fala sobre o reinado. Não importa que Cristo reine, né? Fala da vida do Senhor e do reinado de Cristo. Então, o que é que a gente pode tirar aqui como lições para as nossas vidas nesses versículos de 20 ao 34? Paulo procura esclarecer aos duvidosos que a ressurreição é real e é o ato de anulação da morte que se apoderou do homem desde o Éden. Então, desde o jardim do Éden, a morte ela domina sobre o homem. Por que o Éden? Porque foi lá que ela ganhou a oportunidade, ganhou o poder sobre a vida humana por causa do pecado de Adão. Então, no pecado todos estão mortos, tá certo? Então, se a gente vê em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, nós vamos ver o quê? A primeira ressurreição, que a Bíblia fala que haverá um momento em que os mortos reviverão. Eles voltarão à vida. E em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, acontece o quê? A primeira ressurreição, que é exatamente no momento em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Alguns pensam diferente, eu não quero entrar aqui nesse mérito por questão, né, de tempo e questão pessoal também, de não querer criar mais polêmica. Eu quero apenas que você entenda que haverá uma ressurreição primeiro, tá certo? No final dos tempos, como o apóstolo Paulo bem disse, né? Porque Paulo teve que falar para Tessalonicense, né, essas coisas. Porque quando a gente vê o texto, dá para entender claramente que lá em Tessalônica estava tendo algum problema. E que problema era esse? Alguns irmãos estavam questionando acerca da volta de Cristo, acerca dessa ressurreição que eles esperavam obter. E Cristo prometeu que viria logo, e a pregação era essa, que Cristo voltaria logo. E como se demorava e muitos irmãos estavam sendo mortos, né, muitos crentes morrendo, então isso começou a criar uma certa preocupação por parte de alguns. Então Paulo escreve à igreja dizendo: não quero que sejais ignorante acerca dessas coisas. E aí ele vai explicando, né, e diz que é necessário, né, que os que morreram em Cristo ressuscitem primeiro. Isso no soar da trombeta, né, da voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e irão ao encontro do Senhor nos ares. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados e ficarão com o Senhor durante
né? A Bíblia diz para todo sempre. E aí entra uma questão muito complicada, né, de se discutir dentro da escatologia. O que é escatologia? É a doutrina que fala sobre os ensinamentos dos acontecimentos dos últimos tempos, os últimos acontecimentos. Então, há duas vertentes, né? Pelo menos a que está mais em pauta no consenso das pessoas, são duas visões, duas maneiras de ver. Uma é que a igreja não passará pela tribulação, será arrebatada antes da grande tribulação de Apocalipse. E é nesse momento que ocorrerá a primeira ressurreição. Primeiro, os que morreram com Cristo ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. E os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. E os outros ficarão aí, né, para passar pela grande tribulação. E aí no final dessa grande tribulação, no juízo final, vem a segunda ressurreição. Isso você vai ver lá em Apocalipse capítulo 20. A segunda ressurreição, ela se dá exatamente no fim da grande tribulação, quando Cristo vence definitivamente os seus inimigos, né? O anticristo, tudo mais, Satanás e tudo mais. E ali serão julgados todas as nações da terra, todos os que já viveram na terra, eles voltarão, eles viverão novamente para serem julgados. E esses que ressuscitam na segunda ressurreição terão muita chance de experimentar a segunda morte, né? Porque muitos que já morreram sem o Senhor, sabe lá Deus a situação dessa, né? Então, alguns que vão morrer durante a tribulação, alguns vão morrer por amor a Cristo, pode ter certeza que esses terão o seu nome garantido no livro da vida, mas conforme diz Apocalipse 20, né, versículo 15, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. É o 20 ou o 21. Deixa eu só olhar aqui rapidamente para que as informações não sejam... É o 20 mesmo, o 20. As informações não sejam desencontradas, né? Capítulo 20 de Apocalipse. Então, voltando aqui para o nosso assunto, né, que para a gente aproveitar melhor esse tempo, se Cristo vai reinar durante 1000 anos, como alguns acreditam, né, outros acreditam que esse milênio, né, é simbólico, que possa ser que a gente já esteja vivendo esse milênio, outros acreditam que não, tá certo? Eu não quero aqui, nesse momento, expor o que eu verdadeiramente acredito, entendeu? Porque é uma coisa muito delicada, a gente precisa estudar com mais atenção, até porque eu não me preocupo muito com isso, eu me preocupo apenas em entender e saber que se eu estou em Cristo, eu estarei para sempre, e não importa o que vai acontecer, se serei arrebatado, se ficarei, se passarei por tribulação ou não, até porque eu creio que nesse período eu não estou mais aqui, nem você. Possa ser que seja, possa ser que Cristo venha nos buscar amanhã, ou hoje mesmo. Né? Como um ditado que eu sempre ouvi, vamos viver hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Assim deve ser a nossa expectativa. Porém, sem esse desespero de ficar preocupado com o que vai acontecer, como vai ser, não cabe a gente ficar preocupado com isso. Cabe a gente acreditar que o Senhor nos garante a vida. Um outro assunto polêmico aqui também, que o apóstolo Paulo traz à tona no versículo 29, é a questão dos que se batizavam pelos mortos. Como isso? Quero lhes dizer que só aqui, nessa passagem bíblica, encontramos essa informação, tá certo? O versículo 29. E de acordo com os estudiosos, por não ter outro texto bíblico, né, que fale sobre isso, portanto não tem muita base, então levantou-se a hipótese de que 3 razões deveria ser a base desse argumento de Paulo aqui. Isto é, alguns em Coríntios acreditavam poderiam ter 3 práticas acerca, né, do motivo que os levava a se batizar pelos mortos. Primeiro, crentes vivos estavam se batizando em favor dos crentes que haviam morrido sem se batizar, na esperança de que, se fulano morreu sem se batizar, eu vou me batizar por ele, para que, né, ele não possa perder nada.
digamos se fosse essa, né, a prática, que eu acredito que se não tivesse uma prática, né, dentro desses requisitos, Paulo não tinha falado sobre isso. Se ele falou é porque existia uma prática entre os coríntios acerca desse batismo pelos mortos. E eu acredito que se houvesse essa número 1, poderia ser a mais contundente entre as outras. Olha a segunda. A segunda diz que os cristãos estavam sendo batizados como forma de prelibrar a ressurreição, isto é, antecipar a ressurreição, provavelmente dos que já haviam falecido. Ora, vocês ensinam para nós que os que morrem em Cristo ressuscitarão. A gente já viu tantos morrer e não viu nenhum ressuscitar ainda. Possa ser que alguém tenha morrido sem se batizar, então vamos nos batizar por ele, para que eles possam se ressuscitar mais rápido. Né? Se é que era isso, né? Mas as hipóteses que poderia existir. E a terceira novos convertidos estavam se batizando para preencher o lugar dos que iam morrendo. Ora, se a igreja tinha um número de pessoas e conforme alguns iam partindo, iam morrendo, então alguns poderiam simplesmente forjar ali uma possível conversão, né, entre aspas, e se batizar em lugar daquele, só para preencher o número. Sinceramente, eu não vejo muito sentido para isso, mas são suposições. Eu acredito que havia sim um problema, né, com essa questão do batismo em favor dos mortos, porque senão Paulo não tinha dito aqui, mas que esse problema, eu acredito, talvez esteja mais assim, ligado a esse primeiro conceito de que alguém estivesse se batizando em lugar dos mortos por conta de que esses mortos não houvessem sido batizados. Né? Até porque muitos se prendiam muito àquela palavra: quem crê e for batizado será salvo. Por conta disso, muitos ensinam, né, infelizmente, a salvação por meio do batismo equivocadamente. Esse batismo não se refere, né, ao batismo das águas. Né? Apesar de ser uma ordenança do Senhor, né, que todos que creiam devam se batizar, mas não faz sentido a gente afirmar que o batismo nas águas salva, porque se for assim, Jesus não teria dito para aquele que foi morto do lado dele na cruz, um daqueles ladrões, que o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele morreu ali mesmo, né? Ele não fez discipulado, ele não estudou antes a Bíblia para depois se batizar. Ali mesmo ele morreu. E Jesus prometeu que ele estaria com ele no paraíso. Então, dá para a gente pregar a salvação por meio de batismo? Não dá. Esse batismo aí, que Jesus diz que aquele que crê e for batizado, é exatamente esse batismo do novo nascimento, conforme João ensina lá em Mateus capítulo 3. É que só Jesus poderia dar esse batismo que ele não tinha condições de dar, que é o batismo no Espírito Santo. E Paulo deixa claro lá em Romanos 8, 9, que quem não tem o Espírito Santo de Deus, de Jesus, não pertence a Jesus. Então, se alguém não pertence a Jesus, tem salvação aonde? Tá certo? Então, vamos fechar isso aí e vamos resumir o restante do texto, que ainda é maior do que o que a gente já estudou até agora. E acredite, é maior. E eu quero resumir aqui esses versículos de 31 ao 58, dizendo que Paulo esclarece as diferenças entre o que é celestial e o que é eterno, ou seja, o material, né? Entre o que é terreno e o que é material. Perdão, Paulo esclarece a diferença entre o que é celestial e o que é terreno, ou seja, material. Aqui, Paulo explica que nós passaremos por transformação, saindo da natureza carnal, perecível, para a natureza celestial, imperecível. É isso que a gente vê nesses versículos que se seguem. Nós percebemos aqui as explicações do apóstolo acerca disso. Eu vou ver quanto
dá aqui para a gente ler. No 35 ele diz: mas alguém dirá, como acontecerá, como ressuscitarão os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensatos, aquilo que se semeia não nasce se primeiro não morrer. Ora, quando você planta, ele vai aqui dar o exemplo, né? Quando você planta uma semente de alguma coisa, só vai nascer ali aquele broto se aquela semente morrer, tá certo? Então, ó, Paulo diz isso aqui, ó. Quando semeia-se, não semeia o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo e outras qualquer. Mas Deus lhes dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves do céu e peixes, as aves outras, e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra é a majestade dos celestes. Paulo vai continuar dando essa explicação aqui. Se formos continuar lendo, gira tudo em torno disso aí, de explicar a diferença entre o celeste e o terrestre, tá certo? E aqui no 50 ele diz: mas digo, irmãos, carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Como que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. E aqui ele volta para aquela questão do arrebatamento. Possa ser que a gente alcance, né, esse arrebatamento aí antes de chegar ao nosso dia de morrer. E aí seremos transformados. Nós ganharemos novos corpos, tá certo? Novos corpos nos serão concedidos e nós estaremos para sempre ao lado do Senhor. E no momento, no abrir e piscar de olho, como diz no 52, né, ao som da última trombeta, porque a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Falando do arrebatamento conforme está lá em 1 Tessalonicenses, como a gente já viu. Então, nesse momento, para esses, a morte não tem mais poder. Por isso que a Bíblia diz que a morte, como a gente leu aqui, é o último inimigo a ser derrotado, porque ela ainda está em vigor, ela ainda continua matando pessoas, né? Ainda continua matando o corpo, e ainda continua levando muitos para a perdição, porque morrem em pecado. Mas um dia nós seremos libertos de uma vez por toda disso em Cristo Jesus. Por hoje é só. Que o Senhor te abençoe e te ilumine a cada dia.